que iniciavam, né, um procedimento vinculado exatamente à acumulação. É exatamente nesse momento que nós temos, né, a consolidação do Estado Nacional e a intensificação da atividade mercantil, que nós vamos ter a separação entre a produção e consumo. O que isso significa? A separação entre produção e consumo significa que, muitas vezes, em muitos casos, na maior parte das vezes, produzir algum tipo de produto, seja ele um produto alimentar ou não, mas vamos pegar o exemplo da alimentação. A produção agrícola, por exemplo, ela não está mais vinculada à necessidade ou à demanda de consumo de uma dada sociedade que a produz. Em muitos casos, essa produção ela é desenvolvida fundamentalmente para ser vendida e muitas vezes em outras partes do mundo. Como o caso de grandes nações produtoras de alimentos, que exportam, são grandes exportadoras de alimentos, mas que têm grande parte da população passando fome. Isso mostra essa separação nítida entre a relação de produção e a relação de consumo numa sociedade capitalista. A busca é incessantemente pelo lucro, né? E isso necessariamente não está vinculado a princípios morais e éticos ou supostamente justos, né? Mas para que a produção agrícola e o comércio se desenvolva cada vez mais, é necessário que, com a unificação dessas fronteiras de lugares distantes dentro do Estado Nacional, e que para permitir o comerciante comercializar com lugares mais distantes, que ocorra uma melhoria nos sistemas de transportes. Novos caminhos, estradas e também meios de transportes precisam ser construídos para facilitar o deslocamento do comerciante por entre as fronteiras, inicialmente, por entre as fronteiras do Estado Nacional. Que ele possa transportar e comercializar o seu produto em lugares mais distantes do que até então ele costumava realizar, para aumentar a produção e, consequentemente, aumentar o consumo e a acumulação. Isso vai gerar uma evolução, né, uma intensificação das trocas, né, e com o desenvolvimento dos meios de transportes, levando inclusive à expansão marítima e comercial, vamos ter um intercâmbio entre plantas e animais de continentes diferentes. Isso é o que nós vamos chamar de divisão territorial das paisagens. O que isso significa? Até então, as sociedades viviam isoladas em seus respectivos continentes, sem contato com outros povos, outros grupos, outras culturas e, portanto, outras plantas e animais que ali não existiam. A partir do momento em que o processo colonial leva a população europeia, principalmente, né, até outros continentes, descobrem-se novas culturas, novas plantas e novos animais, que passam agora a ser comercializados em outras regiões do mundo. Então, plantas que até então e animais que até então eram nativos e específicos de uma parte do mundo começam a povoar e habitar todo o planeta Terra. Temos o início, supostamente, do que nós conhecemos hoje com o processo de globalização. Animais e plantas começam a sair de determinados continentes e a povoar outros continentes. Então, um exemplo claro disso, nós poderíamos dizer, é a vinda do tabaco e da cana do velho continente, do velho mundo, para o novo mundo. E, inversamente, a ida de plantas como a batata e o milho para o velho mundo, eminentemente na Europa, principalmente na Europa. É importante ressaltarmos que essa troca de plantas e animais, né, pelo mundo não é apenas uma mudança na característica das plantas que são utilizadas, mas na revolução alimentar de algumas sociedades. Exemplo, como poderíamos pensar a Revolução Industrial Inglesa sem a batata como um alimento para a população? Essas plantas que começam a ser trazidas de outras partes do mundo, principalmente para a Europa, servem e possibilitam alimentar uma massa de trabalhadores
depois na Revolução Industrial, que precisam, logicamente, de alimento para manter-se como força produtiva. Então, essa divisão territorial das paisagens, ela vai viabilizar o desenvolvimento da atividade econômica capitalista na Europa e no mundo. E, com isso, mudanças no sistema alimentar como um todo, né? Teremos uma transformação no sistema alimentar das sociedades, tanto europeias quanto as demais sociedades existentes no mundo. Até esse momento, nós estamos falando, então, de uma época em que a compreensão de mundo que se tinha era uma compreensão de mundo dada pela natureza, pelo misticismo, pela alquimia, enfim. Tanto a percepção de tempo, de espaço e de natureza das sociedades ali europeias, principalmente, com as quais nós estamos retratando esse processo histórico e relativamente linear, era uma concepção mística, religiosa e divina. Conceber o tempo era conceber a passagem dos dias, das noites, do amanhecer, do entardecer, do crescer, do morrer. O espaço também era visto a partir da percepção que a natureza conferia. As diferentes paisagens do ano traziam uma concepção de espaço que, na Europa, principalmente por um clima temperado, diferenciava-se nitidamente em períodos do ano. Você tinha o inverno com gelo, a primavera com o degelo e o aparecimento das plantas, o outono com o ressecamento das folhas, uma paisagem que se modificava nitidamente, e o verão com o relativo aquecimento, né? Então, tanto a natureza conferia a imagem de tempo e de espaço para as sociedades, e os ritmos eram ritmos da natureza. Por isso, antes aí do capitalismo aparecer, o que tínhamos na Europa era o modelo artesanal. Era exatamente o artesanato que conferia essa imagem de mundo, uma imagem dada por ritmos que eram individuais, ritmos naturais, ritmos dos fenômenos da natureza. Só que o modelo capitalista de produção, para se desenvolver, ele precisava deslocar-se dessa relação de tempo e espaço e até mesmo da natureza, percebidos como uma forma mítica e religiosa. Havia a necessidade de criar-se uma relação padrão, quantificada, que pudesse ser calculada para que as relações de mercadorias e de trocas pudessem ser realizadas. Então, a transição do artesanato para a manufatura vai se constituir exatamente nessa mudança dessa ordem perceptiva de tempo, espaço e natureza. Há uma necessidade de desvincular a ideia de mundo que até então existia, de um mundo místico e encantado, para um mundo racional e passível de ser controlado. É exatamente aí que inicia-se uma mudança no sentido de orientar a uma vida em que a compreensão de mundo pudesse ser dada por uma linguagem mais racional, que vai culminar na ciência moderna a partir do século XVIII e XIX. Vai ser a ciência moderna que vai tentar ou que vai substituir gradativamente essa visão das pessoas, das sociedades, de um mundo encantado, místico e religioso. A necessidade, então, da manufatura, da transição do artesanato para a manufatura, vai ser modificar essa ordem perceptiva das pessoas. O artesão era aquele que produzia de forma fragmentada, nos seus ofícios, né, nas suas residências e de forma isolado. Cada um produzia com ritmos que eram individuais, orgânicos. Não havia ninguém conduzindo uma forma de organização ou um tempo ou uma quantidade de produção que o artesão deveria produzir. Isso era dado pelas suas necessidades, que diferenciavam-se de artesão para artesão. Com o passar do tempo, começa a surgir, no início do capitalismo, a figura do atravessador ou do comerciante, que começa a ir se deslocando de artesão em artesão
para buscar os produtos e levar para trocar no mercado, fazendo com que o artesão não precisasse mais se deslocar até o mercado. Então é como se o atravessador chegasse aos artesãos e falasse: não precisa mais ir ao mercado, eu levo o produto, faço a troca para você e trago de volta. Com o passar do tempo, esse comerciante passou a ter um controle muito grande dessa produção do artesão, porque era ele que ia ao mercado. Era ele que chegava do mercado dizendo o que ele deveria produzir, com que tipo de material, orientando e controlando a produção do artesão gradativamente, sem que o artesão percebesse isso. Até chegar um momento em que esse controle já se dá de forma tão nítida que o comerciante, né, o intermediário, começa a pensar o seguinte: para que eu vou ficar me deslocando de artesão em artesão, né, levando esse tempo todo para fazer com que eu pegue a mercadoria deles e leve até o mercado, se eu posso, na verdade, agrupar esses artesãos no mesmo lugar, né, e com isso ter um controle mais específico da sua produção. É exatamente esta a transição do artesanato para a manufatura. Os artesãos que produziam isoladamente vão ser agrupados num galpão por parte desses comerciantes e passam a produzir agora não mais nos seus ritmos individuais, mas um ritmo que passa a ser comandado pela lógica do comerciante, que vai determinar o ritmo de produção do galpão. Só que os mecanismos de controle dessa produção ainda não eram muito eficazes, não eram eficazes, né? Esses ritmos, não havia uma forma de coordenar. Você poderia, né, o comerciante poderia determinar o seguinte: que aquele artesão que produzisse mais rápido, ele servisse de padrão para que os demais acompanhassem os seus movimentos. Mas não existia nenhum objeto de fato que pudesse controlar isso, né, plenamente. E isso vai aparecer mais adiante com o surgimento do relógio de ponteiros. Ou seja, o relógio de ponteiros vai ser a grande primeira invenção da era moderna, que vai permitir ao comerciante vincular o ritmo de movimento dos artesãos ao movimento do relógio, fazendo com que a velocidade dos seus movimentos seguissem a velocidade do movimento da máquina que foi inventada, o relógio com os ponteiros mecânicos. Temos então a transição do artesanato para a manufatura. E essa transição do artesanato para a manufatura, com essa mudança nessa ordem perceptiva de tempo, vai gerando um controle cada vez maior e uma produção cada vez maior da produção, né? O comerciante vai cada vez conseguir controlar de forma mais enfática a produção do artesão, fazendo com que ele produza mais rápido, de forma mais veloz, no ritmo que ele determina, e não mais determinado pela dimensão ou pelos ritmos corpóreos do artesão. É o ritmo de uma máquina externa ao corpo humano, criada num dado momento da história e utilizada pelo comerciante inicialmente nos galpões, que vai viabilizar esse controle da produção e, consequentemente, uma produção mais rápida e em maior quantidade. Isso gera um processo de acumulação maior nas mãos do comerciante e que vai gerar, mais adiante, no século XVIII, na Inglaterra, a primeira grande revolução industrial. Ou seja, temos uma outra forma de organização espacial surgindo. Percebam, a transição do artesanato para a manufatura deu-se na criação dos galpões, que até então não existiam. Não houve, na verdade, uma grande mudança tecnológica. O artesanato para a manufatura, a mudança de fato foi na arrumação espacial da produção. O artesão que produzia isoladamente passa a produzir agora no galpão, sob o ritmo e o controle do comerciante, que vai gerar uma acumulação mercantil, um lucro maior, gerando a possibilidade do surgimento da primeira revolução industrial na Inglaterra, né, no século XVIII, como eu acabei falando. Algumas outras características apontam a Inglaterra, né? Por que a Inglaterra como primeiro país a industrializar-se? Ou aonde a indústria surgiu primeiro? Algumas outras características acompanharam esse processo. A Inglaterra vai reunir algumas condições favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo e, principalmente, a acumulação viabilizando a atividade industrial. A Revolução Gloriosa é uma delas, vai ser o primeiro país em que a burguesia vai assumir de fato o poder político, depondo o rei
e passando o poder político a estar nas mãos do parlamento, ou seja, representantes da burguesia. Então, essa transição do poder monárquico para o poder político por parte da burguesia também vai ser um cenário favorável para o desenvolvimento da atividade industrial na Inglaterra. Posteriormente, esse fenômeno industrial vai migrar para outras partes do mundo e para a própria Europa. Ainda no final do século XVIII e início do século XIX, ela migra, a Revolução Industrial migra para o norte da Europa, região da França, Países Baixos, ali, Bélgica. No final do século XIX chega aos Estados Unidos, que vai se caracterizar por uma outra Revolução Industrial, veremos mais adiante. Volta para o continente europeu, para os países de unificação tardia, ainda no final do século XIX, a Alemanha e a Itália, que se consolidaram como estados nacionais bem depois dos demais países europeus, e na virada do século XIX para o século XX, chega ao Japão e conclui-se essa primeira etapa de desenvolvimento industrial no mundo. Bem, na Inglaterra, a indústria inicialmente vai estar junto ao carvão, que é a matéria-prima que vai ser utilizada para formação da energia, a energia a vapor, que vai movimentar as primeiras máquinas. Junto com a energia produzida pelo carvão, vamos ter também a localização das fábricas que as primeiras fábricas vão estar justamente próximas a essas minas de carvão. Como o transporte do carvão, os sistemas de transportes eram ineficazes ou dispendiosos, e transportar o carvão em grandes quantidades vai requerer um transporte mais evoluído e um valor muito acentuado, as indústrias vão localizar-se espacialmente próximas às minas de carvão. Se formos analisar as áreas mais antigas de industrialização na Inglaterra, vamos ver que elas estão exatamente no centro-norte da Inglaterra, que é a região onde naturalmente estavam essas minas de carvão. Com isso, além do carvão, como matéria-prima e como energia, vamos ter também o desenvolvimento do sistema de transportes, criando-se as ferrovias. Então temos uma reorganização espacial que a atividade industrial vai promover na Inglaterra e depois por onde ela passa. O surgimento das ferrovias para o transporte de mercadorias, o surgimento das próprias fábricas como uma paisagem nova, que vai estar nas cidades, que vai precisar trazer pessoas para trabalhar, que vai se constituir no êxodo rural, no caso em inglês, os chamados enclosures, os cercamentos dos campos, e com isso o surgimento de bairros destinados a essa nova mão de obra morar, os bairros operários. O crescimento dos portos para armazenar e para transportar agora produtos industriais, diferentes da natureza de produtos produzidos e transportados pelos portos até então, e as áreas de armazenamento, as docas, ou seja, uma reorganização espacial nova em função da atividade industrial. Ela vai reorganizar o espaço urbano, o espaço das cidades, e criar uma nova relação que nós chamamos de divisão internacional do trabalho, que vai separar nitidamente as funções de campo e cidade, campo como uma forma, como um espaço, melhor falando, de produção de alimentos e a cidade como a produção de serviços e da atividade industrial. E nitidamente numa hierarquia, num processo hierárquico de comando da cidade sobre o campo. Essa mesma relação entre cidade e campo, inicialmente criada na Inglaterra, vai ser perpassada, vai ser transferida para a relação entre colônias e metrópoles. O papel de cidade, de comando, de produção industrial e de serviços vai ficar a cargo dos países industrializados, como a Inglaterra, e as áreas colonizadas ficam sendo ou tendo um papel subserviente, como o campo passa a ter na relação entre cidade e campo. Então nós temos a indústria criando uma nova DIT, nem é nova, porque antes não existia, não é isso? A primeira, na verdade, falando.
Estaríamos falando na primeira divisão internacional do trabalho. A indústria criando a primeira divisão internacional do trabalho, que vai organizar os espaços dentro das nações industrializadas e também fora das nações industrializadas nas colônias, não é isso? As colônias também vão ter um espaço organizado em função das necessidades das metrópoles. Um exemplo disso é a construção, o traçado da construção das ferrovias nos países industrializados e nas colônias. Nos países industrializados, como a Inglaterra, as ferrovias cortavam todo o território, ligavam um território ao outro, né? Interligavam os pontos de um dado território. Já nas colônias, as ferrovias tinham um outro traçado espacial, porque a finalidade era transportar, no caso brasileiro, é um caso bem nítido, bem típico dessa, que poderíamos citar como esse exemplo. As ferrovias no Brasil, de um modo geral, elas atendiam a necessidade de transportar a matéria-prima até o litoral para serem exportados. Então, o traçado das ferrovias inicialmente construídas no Brasil não interligavam os pontos do território brasileiro, mas os pontos onde a matéria-prima existia até os portos, até o litoral, para que ele pudesse ser exportado. Havia, então, um outro traçado, uma outra configuração espacial na organização do sistema de transportes nos países industrializados e nos países colonizados. Essa divisão internacional do trabalho, né, que foi fruto da atividade industrial, ela vai vai ter uma duração longa até o século XX. Estamos aí no século XVIII, né, na primeira Revolução Industrial Inglesa, e vamos ter esse mesmo processo, essa mesma divisão internacional do trabalho, durando até a chamada Segunda Revolução Industrial. Mas antes de passarmos para a Segunda Revolução Industrial, existem autores que criam uma terminologia também diferenciada para a Primeira Revolução Industrial. Né? O autor Rui Moreira, por exemplo, ele chama essa Primeira Revolução Industrial também de espaço manchesteriano. Ou seja, na verdade, é a cidade de Manchester, onde foi o centro têxtil por excelência da Revolução Industrial Inglesa, e que caracterizou-se pela a máquina símbolo é a máquina de fiar, a indústria têxtil, a energia a vapor, como nós vimos, e o trabalhador do tempo ainda da manufatura. Era um tempo de trabalho em que as máquinas eram máquinas lentas ainda, né? A máquina a vapor demandava um tempo para ser ligada, para ser desligada, o seu funcionamento era lento, né? Porque a energia a vapor não era tão forte, né? Ou capaz de produzir com grande velocidade, criar máquinas tão possantes quanto a que nós vamos ter posteriormente, né, com a energia elétrica. E isso vai criar uma grande porosidade no ambiente de trabalho. O que isso significa? Significa que os trabalhadores da fábrica da primeira Revolução Industrial eram trabalhadores que ainda estavam muito vinculados ao ritmo de trabalho da manufatura, com suas ferramentas, precisavam trocar de ferramentas, havia muitas interrupções no dia de trabalho. E isso gerava uma perda muito grande e um tempo para a produção considerado ocioso. É isso que nós chamamos de porosidade, essas interrupções que eram necessárias pelo sistema produtivo, tipo de energia, tipo de máquina e de ferramentas que existia na época e que fazia com que a produção fosse com um grau de lucratividade relativamente baixo. E isso vai caracterizar as jornadas longas de trabalho. Era comum na primeira Revolução Industrial jornadas de trabalho de 14, 12 horas por dia. Né? Isso era em função da baixa capacidade produtiva da máquina a vapor e que, por parte do industrial, precisava fazer com que o trabalhador trabalhasse mais horas para compensar essa baixa produtividade do sistema produtivo da primeira Revolução Industrial. Bem, então, essa elevada carga horária, né, de trabalho excessiva, aí, né, não excessiva considerados os padrões dos dias atuais, demandava exatamente uma necessidade de uma produtividade maior,
né, que vai caracterizar esse período aí da primeira Revolução Industrial, né, que ainda estava vinculado a esse movimento da manufatura, com máquinas ainda lentas, né, e um ambiente essencialmente insalubre, né? Não havia uma organização interna do espaço da fábrica. Essa fábrica da primeira Revolução Industrial era uma fábrica em espaços improvisados, com as máquinas amontoadas, pouco ventilada, arejado o ambiente, né? Não tínhamos ainda a energia elétrica, sem muitas áreas de ventilação, justamente para impedir um certo que os trabalhadores distraíssem, né? E realizassem outras atividades, que estivessem focados na produção. Então essa conjuntura de uma situação de um trabalho exaustivo por longas horas, um ambiente insalubre, produzia grande quantidade de acidentes de trabalho. Era comum, né, nesse momento histórico aí dessa etapa produtiva. Junto com o desenvolvimento dessa produção, nós vamos ter também o surgimento de características ou de doutrinas que vão ser defendidas para apoiar o desenvolvimento da economia. Teremos aí, nesse momento, o desenvolvimento e a defesa das teorias do liberalismo econômico. E não é à toa que os principais defensores do liberalismo econômico vão aparecer exatamente na Inglaterra. O Adam Smith e o David Ricardo são economistas ingleses que vão defender as formas liberais ou liberalismo, né, como uma doutrina econômica para acompanhar o funcionamento da economia capitalista, como uma forma de não intervenção do Estado em preços, em salários, em jornadas de trabalho, ou seja, princípios de bens gerais. O liberalismo econômico é uma doutrina econômica que defende a livre iniciativa do mercado, a lei da oferta e da procura, em que o mercado por si só regulará, dependendo da necessidade, da oferta, da demanda, da procura, ele vai regular as ações, as normas, salários, preços, impedindo ou solicitando que o Estado fique apenas dando o aporte necessário ao funcionamento da atividade produtiva, como segurança, arrecadação de impostos, construção de infraestruturas, né, um papel regulador dessa produção. Então, o liberalismo econômico, né, vai caracterizar essa fase do capitalismo até a primeira Revolução Industrial inglesa, e no qual nós já falamos, a cidade vai estar nitidamente no comando dessas relações entre a cidade e o campo, que também vai ser estendida a relação entre os países industriais e os países colonizados ou não industrializados. Assim mesmo como a ferrovia, nós chegamos a comentar também, vai ter um traçado nos países desenvolvidos, ou melhor, esse termo ainda não existia, só vai aparecer depois da Segunda Guerra Mundial, mas nos países industrializados, a ferrovia que tinha um traçado interligando os pontos e o território nacional, e nas áreas colonizadas ligando as áreas produtivas aos portos e às regiões para serem exportadas.